Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Fica lá nos profetas menores. Quem não sabe onde é que estão os profetas menores, escola de líderes. Lá tem uma aula sobre bibliologia, que fala onde está todos os livros da Bíblia. Quem veio para a escola de líderes, diga glória a Deus. E você que faltou, eu tenho um recado a você, não falte. Venha para a escola de líder, aprender mais do Senhor, que é bom, que é manso, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Puder botar no telão aí, uma daquelas imagens bonitas que vocês têm aí, né? Que essa daí está muito estourada ali, minha imagem fica... Coloca uma imagem legal aí, bonita. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: sentado como você está, mas com muita reverência à palavra. Vamos todos ler nesse momento. Está ali no telão também. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra aquela cidade, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Eu vou repetir esse versículo que ele é muito forte. No final ele diz: e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé. O que o Senhor... Perdão, eu me perdi aqui. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe, amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio. O que ele encontrou, gente? Pronto a zarpar para Tarsis. Pagou uma passagem e embarcou nele, a fim de ir para uma cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Contudo, Deus fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. A cada um daqueles homens passou a clamar o seu próprio Deus. Em seguida, lançou-se ao mar as cargas do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, entretanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora e vai começar a clamar também os teus deuses. Talvez assim ele lembre-se de nós, para que não venhamos todos perecer. Então os marinheiros chegaram à conclusão entre si: vinde, lançamos a sorte, para saber quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. E de fato jogaram a sorte, e a sorte caiu sobre... Imediatamente perguntaram, declarando: pois neste momento, por culpa de quem nos sobreviu essas tragédias? Quem és tu? A qual a tua ocupação? De onde vens? Para qual terra tu vais? A que povo tu pertence tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé, o Elohim, o Deus do céu, que fez o céu, a terra e mar. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isto que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: que devemos fazer contigo, a fim de acalmar o mar? Versículo 12 diz: diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me, lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que está violento, essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo,
Os homens ainda se esforçaram o máximo para remar de volta à terra. Todavia, sem sucesso, o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso, suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós temos rogado a Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue de inocente de Yahvé. Fizemos como te aprovar fazer. Então, agarraram a Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se acalmou. Assim, notaram que o mar se aquietava. Todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e lhe fizeram os votos. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Feche seus olhos. Vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco aquilo que é a tua vontade. Eu te apresento esta leitura, e que o Senhor possa mover as tuas águas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem, diga amém. Amados, nós acabamos de ler um texto muito conhecido pela amada igreja. Um texto de Jonas nos afirma que Jonas, ele sabia quem ele era. Amém ou não amém, igreja? Jonas não tinha crise de identidade. Jonas bem sabia verdadeiramente quem era ele. Ele sabia quem era ele em Cristo Jesus. Ele sabia da parte dele para com Deus. Ele sabia o que Deus fazia. Ele sabia de tudo isso. Mas apesar de que ele sabia de tudo isso, ele decidiu o quê? Fugir da presença de Deus. Ele sabia que Deus tinha poder. Amém ou não amém, igreja? Ele sabia o que Deus poderia fazer na vida dele, mas ele não tinha medo do que Deus poderia fazer. Ele tinha medo de obedecer a quem? A Deus. Talvez você está aqui nesta noite dessa forma, fugindo do propósito de Deus, e Deus te trouxe a esse lugar. E eu quero te dizer, é tempo de você voltar ao propósito dele em nome de Jesus. Eu acredito muito em origens. E porque eu acredito em origens, Deus, você veio da origem de Deus, e para lá você vai voltar. E você precisa entender que o propósito de Deus não se encerrou na sua vida. Deus está só começando hoje, e Ele vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus, amém? E eu acredito que na Embaixada Renovo em Cristo todos têm um propósito. Quem crê, diga amém. Diga comigo, a nossa missão é ganhar almas, viver em células e restaurar famílias. Mais uma vez, diga, a nossa missão é ganhar almas, viver em célula e restaurar famílias. Então eu estou ciente de que a nossa igreja é uma igreja de célula, que tem esses propósitos. Mas mesmo sabendo desses propósitos, eu tenho andado na contramão daquilo que Deus tem colocado diante desse ministério. Mesmo eu sabendo que o propósito dessa igreja é andar em célula, e você não está indo para uma célula. Mesmo você sabendo que o propósito da igreja é você estar andando com o seu líder, e você não tem andado, tem desobedecido aquilo que é o propósito, tem andado na contramão daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Queridos, deixa eu falar uma coisa à igreja. A igreja hoje, os cultos, verdadeiramente, ele não traz alimento suficiente para você ter uma fé constante com Deus. Hoje as nossas células, ela é alimento, ela é brasa viva. Quem participa de uma célula que dá glória a Deus aí? A célula é fervorosa, é ou não é, gente? Milagres acontecem nas células da embaixada, sim ou não? Prodígios acontecem nas nossas células. E por que você não está participando de uma célula, querido? Por que você tem andado na contramão daquilo que é o propósito desta igreja? Deixa eu falar uma coisa para você, procure uma célula. Talvez você está aqui e você está dizendo assim, pastor, eu quero me aprofundar mais com Deus. Está aqui. Procure o que hoje? Uma
Célula. E essa célula terá um líder que vai lhe ajudar a caminhar com Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você viverá grandes propósitos na presença do Senhor. Quem crê, diga amém. Mas mesmo sabendo que tem que procurar uma célula, você foge. Deixa eu lhe dar outro de mais uma vez. Não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes vocês pensam, o pastor às vezes é muito ignorante. Mas não, mas é o propósito da igreja. Existem milhares e milhares de igrejas dentro de Marabá que não tem célula. Mas você escolheu congregar onde? Na Embaixada Renovo. E a Embaixada Renovo em Cristo, ela se multiplica através de quê? Células. O poder é multiplicado através da célula. É na célula que há comunhão, é na célula que a gente come, é na célula que nos fortalece. E muitas das vezes eu estou percebendo que a igreja está pegando um grande volume e o povo não está indo para a célula. E eu tenho medo disso, porque a célula traz muita edificação para dentro da igreja. A visão celular, no modelo dos 12, ela acredita que assim como o corpo humano, querido, assim como o corpo humano, ele se multiplica através das células, a igreja também se multiplica através das células. Não sei se você sabe, mas se as células de um corpo, ela morrer, por exemplo, a célula uma parte do braço, elas começarem a morrer, o que acontece com aquela parte? Não nasce mais cabelo, você sabia disso? Não consegue dar mais vida. E consequentemente, não tem como aquele lugar da vida, a não ser que você vá para uma quimioterapia. E na quimio, mata as células vivas e mata as células o quê? Mortas também. Ali é um negócio maluco, queridos. Agora olhe para mim aqui em nome de Jesus. Muita gente fica me perguntando, muitos pastores, como nós conseguimos colocar tanta gente dentro dessa igreja? E eles não sabem o segredo. A ciência diz. O que dá vida ao corpo? O que dá vida à igreja? O que dá vida à igreja? Vamos lá. A igreja, a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de... A igreja é o corpo de quem? E o que dá vida ao corpo de Cristo? Não, falaram fraco. O que dá vida ao corpo de Cristo? É as células. As células é quem dá vida ao corpo de Cristo. Nós temos pessoas aqui de todo lugar da cidade de Marabá. Quem crê, diga aleluia. E vai chegar mais gente aí. E nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas. Nós precisamos estar preparados para dar um bom lugar para todas essas pessoas que estão chegando aqui. Você chegou aqui e não estava confortável? E nós precisamos dar conforto para aqueles que estão chegando também em nome de Jesus. Contudo, nós temos um plano dentro dessa igreja. E qual é o plano desta igreja? É que as células gerem vida para quem? Para a igreja. Por isso, se há alguém nessa noite me ouvindo aqui, ou na sua casa, onde você estiver me ouvindo, e você não participa de uma célula, eu quero lhe dar uma direção, para você ter vida de Deus na sua vida. Procure uma célula. Volte para o Jonas agora. Consequências de se fugirmos do plano de Deus. Nós temos livre árbitro. Quem crê, diga amém. Eu acredito que todos têm a oportunidade de escolher o caminho. Todos têm a liberdade de você escolher o caminho que você quer caminhar. Mas depois que você escolheu, querido, acabou. Não tem como mais voltar atrás. Você escolheu o caminho, agora pronto. Se você escolheu ser membro desta igreja, então procure uma célula. Deixa eu dizer mais, você é livre, com toda certeza. Tem liberdade. Mas dentro da igreja existe princípio. E esses princípios é para você ter uma vida constante em crescimento com Cristo Jesus. Quem quer ter uma vida constante em crescimento com Jesus aí? Então procure uma célula. Versículo 3, que nós acabamos de ler. A Bíblia vai nos dizer que Jonas foi descendo para onde? Jope. Amados, eu começo dizendo a você, todo mundo que busca andar fora da rota de Jesus, a primeira coisa que ele começa a acontecer na vida dele, ele começa o quê? Descer. Quando ele começa a andar fora da rota de Cristo Jesus, o que acontece na vida dele? Ele começa a descer. E ele foi descendo. A Bíblia nos diz e afirma que quando ele começou a descer, ele precisou pagar para entrar naquele navio. Segunda coisa, quando você sai dos caminhos do Senhor, você começa a pagar coisas que você não precisaria pagar.
você começa a gastar dinheiro com aquilo que você não precisaria gastar. Você tem que pagar dívidas que não há necessidade, a não ser que você volte ao mundo, a não ser que você queira viver fora do propósito de Deus. Então toda vez que você decide fugir de Deus, sabe o que acontece? O diabo prepara um barquinho para você. Toda vez que eu decido fugir do propósito de Deus, sabe o que tem lá fora me esperando? Diga para 3 pessoas, lá fora tem um barco te esperando. 3 pessoas, diga para 3 pessoas, lá fora tem um barco te esperando. Já observou? Quem já observou isso? O irmão está 10 anos desempregado, se matriculou no encontro com Deus. Sexta-feira o emprego aparece. Meu Deus do céu, eu quase falei que é o diabo, mas não é não. É um trabalho. Amém? Mas muitas das vezes nós não estamos compreendendo esse processo. Toda vez que você começa a fugir de Deus, sabe o que está lhe esperando? Um barquinho para você sair da rota. E que se você bem observar, naquele barquinho está Satanás querendo te levar para longe dos propósitos de Deus. Por quê? Deus investe na tua aproximação, mas o diabo investe na tua distância. Deus investe para você se aproximar dele, mas o diabo investe na tua distância dos caminhos dele. Sabe o que o diabo quer? É investir no seu distanciamento, dizendo: não é necessário tu ir à igreja para ser crente, não é necessário congregar para você ser cristão. Verdadeiramente Cristo está dentro do nosso coração, mas o manual, a palavra de Deus, que é o nosso guia, ela nos ensina que nós precisamos congregar. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por isso a Bíblia nos diz que nós precisamos nos ajuntar. Eu observo e lembro muito bem que a pandemia, ela veio para quê? Para nos distanciar. O tempo ruim, foi ou não foi? A pandemia veio para nos distanciar, foi tão ruim. Só ali a gente pôde ter noção do quanto é valoroso estar próximo com os nossos irmãos. Eu quero dizer, dê valor às pessoas que te chamam e convidam para ir para a igreja. Não faça dessa pessoa ser uma pessoa chata na sua vida. Essa pessoa, ela quer te levar para um bom caminho. Mas o diabo, como eu lhe falei, ele tem um barquinho para lhe levar para um caminho ruim. Talvez hoje, antes de você vir à igreja, te convidaram para ir para um bar. Talvez hoje, antes de você vir para a igreja, te convidaram para ir para uma festa. Talvez hoje, antes de você vir à igreja, te convidaram para ir para o melhor lugar da cidade. Mas se você está aqui, você escolheu a melhor parte. Quem crê, diga aleluia. Então no versículo 4, a tempestade nem sempre é o diabo. Ele foi lá, entrou no barquinho e começou a ir para o mar. A palavra de Deus diz que ele tinha que ir para onde, queridos? Nínive. Só que ele não escolheu ir para Nínive, ele foi para onde? Jaspe ou Jope. Deus mandou ele ir para um lado e ele foi para o outro. Talvez você está aqui e Deus tem falado ao seu coração: é tempo, meu filho, de você me obedecer. É tempo, meu filho. Olha, talvez Deus quer falar com você. Deus tem falado com você e Ele tem dito assim: eu estou com saudade de ouvir você orando e falando comigo. Talvez Deus está aqui te chamando assim, dizendo: há quanto tempo eu não ouço a sua voz em oração, meu filho? Há quanto tempo eu não ouço você falando comigo? Há quanto tempo, que saudade eu tenho de quando você falava comigo, filho meu. Mas infelizmente, as rotas que você tem escolhido, elas sempre vão para distante dos caminhos do Senhor. Deus quer que você volte a essa rota. Deus quer que você pule desse barco, para que Ele possa te levar verdadeiramente ao propósito. A Bíblia diz que quando ele estava naquele barco, ele entrou. Ele não quis papo com ninguém. Ele foi direto para o porão e ele se deitou. Quando ele estava no porão, que ele se deitou, a Bíblia vai me dizer que de repente veio uma grande tempestade. Quando veio essa grande tempestade, querida, essa tempestade, ela balançava o barco, que parecia que o barco ia se apartar. Parecia que o barco ia se quebrar. Não tinha como aquele barco ficar dentro do mar, porque a tempestade era tão grande que parecia que ia apartar. Talvez você que está aqui me ouvindo essa palavra que eu estou ministrando ao seu coração, você tem passado por uma tempestade tão grande que você tem dito: eu não vou suportar. É melhor muitas das vezes eu tirar a minha vida. É melhor muitas das vezes eu parar tudo, eu desistir de tudo. Não vale a pena mais lutar. Eu quero lhe dizer, ainda tem propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.
Jonas, ele estava fugindo e ele não tinha mais sentido a vida dele. A Bíblia diz que ele foi direto para um porão e a tempestade começou a passar e bater naquele barco. Aqueles homens se agoniaram, se apavoraram, pegaram tudo que estava dentro daquele barco e começaram a jogar para fora. E eles lançavam as cargas para fora, perdendo todas as suas cargas. E quanto mais eles remavam, tentando ir para a beira, a Bíblia diz que mais a tempestade, o que acontecia? Se apavorava. Deixa eu lhe falar, quanto mais você tentar fugir, mais a tempestade vai aumentar. Volte. Peça para quem está pilotando o barquinho, dá a volta e voltar. Volte ao caminho do Senhor. Volte ao propósito. Saia dessa rota de fujão. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Deixe de ser covarde. E assuma o ministério e o propósito que Deus colocou na sua vida. Enquanto tu foge, a sua família padece. Enquanto tu foge, os teus perecem. Enquanto tu foge, a tempestade sopra. E muitas das vezes está dizendo, é o diabo. Não é o diabo. Quem está mandando a tempestade é Deus. Sabe por que Ele está mandando a tempestade? Volte. Volte. Diga para 3 pessoas, volte. Diga para 3 pessoas, volte ao caminho. 3 pessoas, diga, volte ao caminho. Quando de repente aqueles homens agoniados, sem saber o que fazer, a Bíblia vai dizer que eles olhavam para um lado, para o outro, já tinham lançado tudo. Quando de repente o comandante, o capitão, lembrou: rapaz, tem um vaso ruim lá embaixo. Quem é que estava lá embaixo? Quem é que estava lá embaixo? Eu vou lhe dizer quem era o Jonas. Era um crente desviado. Um crente afastado, fugindo do propósito de Deus. Agora preste atenção. A Bíblia diz que o barco faltava apartar. E Jonas estava o quê? Dormindo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Ou o Jonas já estava com vontade mesmo de morrer, com pensamentos suicidas, porque não tem condição. E ele queria verdadeiramente que acabasse a vida dele. Quando de repente aqueles homens dizem que começaram a orar aos seus deuses e dizer: o que está acontecendo? O que nós te fizemos? E não havia resposta. A Bíblia diz que eles lançaram a sorte. E quando eles lançaram aquela sorte, sabe o que aconteceu? Eles perceberam que era o Deus de Jonas que estava atrás dele. Posso dar um conselho à igreja hoje aqui? O pessoal aí em cima está me ouvindo direitinho? Não empreste o seu barco para quem está fugindo de Deus. Não empreste seu ministério para quem está fugindo de Deus. Algumas pessoas já chegaram aqui formada, líder de excelência, era pastor em outras igrejas. Diz: pastor, deixa só eu ficar aqui. Deixa não. Vá fazer o propósito de Deus acontecer na sua vida. Quem está me entendendo? Cadê os líderes de célula? Não encoste ninguém na sua célula que está fugindo de Deus, porque senão a tempestade chega lá. Muitas das vezes a tempestade chega na sua vida porque você tem sido caverna de Adulão, tem colocado pessoas ao seu redor que estão fugindo de Deus. Eu quero dizer, você tem propósito de Deus, e se há propósito de Deus, sabe o que você tem que fazer? Obedecer o que Deus está falando, mandando você fazer. Não tem como você continuar fugindo, porque quanto mais distante, esse é o propósito de Satanás. Deus quer que você se aproxime, venha. E aí descobriram qual é o problema do barco. É o Jonas. O que nós temos que fazer contigo, Jonas? Me lance ao mar, que o mar vai se acalmar.
Mais uma vez, um pensamento suicida na vida de Jonas. O que ele disse? Me jogue dentro do mar. Por que ele pediu para se jogar ele dentro do mar? Porque ele queria se matar. Ele queria tirar a sua própria vida, mas ele não queria voltar ao propósito de Deus. Deixa eu falar, não adianta querer morrer. Não adianta querer fugir. Não adianta se esconder. Deixe de ser covarde hoje e volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus fala no meu coração que tem pessoas aqui que sabem louvar e cantar e estão se escondendo. Tem pessoas que têm ministério aqui poderoso e têm fugido do propósito. Tem ministério para adorar e tem se escondido num banco de uma cadeira. Fugindo do propósito de Deus. Fugindo. E deixa eu lhe falar. Como é que está a tempestade lá? Está fraquinha? Ou está forte? Eu quero lhe dizer, se você quer acalmar a tempestade, volte a fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. A Bíblia diz que depois que pegaram o Jonas, lançaram ele aonde, queridos? Ao mar. Quando lançou ele dentro do mar, sabe o que aconteceu? A tempestade, se acalmou. Sabe por quê? Porque o problema daquele barco não era aqueles homens. O problema daquele barco era o Jonas, que estava fugindo da presença de Deus. Se nós hoje entender o propósito de Deus, sabe o que vai acontecer? Esse lugar vai ficar pequeno para o tamanho da glória dele. Esse lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que Deus vai manifestar dele aqui. Eu sinto a presença de Deus tão grandiosa nesse lugar. E sinto que Ele quer batizar pessoas e renovar pessoas nesse lugar. Ele quer ativar novamente o seu ministério que está parado há muitos anos. Ele quer verdadeiramente te batizar com o Espírito e com fogo, para que você possa verdadeiramente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não vai ser preciso jogar você dentro do mar, para que o peixe grande coma você e engula. No versículo 5 diz: você é a bênção de Deus, mas fora da presença de Deus, você é uma tribulação. Você na presença de Deus, você é uma bênção, mas fora dela você é uma tribulação. Não tem condição. Talvez você tenha tanto dom aí na sua vida, mas não está usando. De que vai adiantar ter tudo isso aí? São títulos, rótulos. Tem pessoas que adoram com tanta facilidade. Tem pessoas que não é que nem você, meu filho. O Diogo tem o quê? Um tempo aí aprendendo a tocar teclado. Mas tem gente que já nasceu. É mais ou menos Cristiano Ronaldo e Messi. Entendeu? Porque ele é um Cristiano Ronaldo, ele aprendeu e vai desenvolver. Mas tem gente que já nasce. Tem gente que já veio assim, escolhido pelo dedo. E por que foge tanto? Mas porque é muito difícil ir lá fora, não é não? E nesse mundo aí que você está parado, sem fazer nada para Deus, não é não? Porque infelizmente muitos têm se contentado com migalhas que o diabo tem colocado na sua vida. E as migalhas não é para você. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, que é um futuro certo, cheio de esperança e muita paz. Quando você está assim afastado, você não consegue se preocupar com ninguém. Você não se preocupa nem mesmo com a sua vida. E por isso você tem às vezes até o pensamento de tirar a sua própria vida e dizer: me lance ao mar, me lance fora, me tira desse lugar, me tira dessa célula, me tira desta igreja, me tira desse lugar. Sabe por quê? Porque você está fugindo.
A depressão, querido, ela é o mal do século. Mas se você não se posicionar diante de Deus, ela pode te alcançar. Eu não quero ameaçar você de forma alguma. E nunca vou dizer a você que a depressão é falta de Deus. Eu não tenho esse conhecimento para dizer isso para você. Mas eu tenho algo a dizer a você. Eu nunca vi uma pessoa cheia de Deus cair em depressão. Eu nunca vi uma pessoa ter gratidão no coração, Érica, cair em depressão. Porque a tristeza vem, mas o coração é grato. Mesmo na tristeza, o que ele faz? Se alegra. Perdi meu pai esse ano. Perdi não, ele descansou, né? Minha mãe. E mediante a toda a luta, toda a tribulação, queridos, a tristeza veio, mas há algo muito maior do que a tristeza dentro do meu coração. Sabe o que é? A gratidão. Eu nunca pensei em fugir do meu chamado, porque eu entendo que quanto mais eu fugir, mais tribulação vai acontecer na minha vida. E eu decidi voltar à rota e dizer: eu decido obedecer àquele que me chamou. Talvez assim como Jonas, Deus passou tanto tempo tentando convencer ele, e ele fugindo. Depois veio um grande peixe, engoliu ele. E ele passou quantos dias, queridos? 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. E dentro desse grande peixe, a Bíblia vai me dizer que lá ele se arrependeu. E ele decidiu voltar ao caminho do Senhor. E quando ele decidiu voltar aos caminhos do Senhor, dentro do grande peixe, renovar a sua aliança, a Bíblia vai dizer que o peixe deixou ele à beira da praia. Onde o peixe deixou ele, queridos? E lá, quando ele deixou à beira da praia, ele deixou à beira da praia da cidade de Nínive, que era a cidade que ele precisaria pregar. E a Bíblia diz que na hora que ele chegou lá, que ele pregou, 120 mil pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar. Quantas pessoas aceitaram Jesus naquele lugar, queridos? É muita gente? Vou dizer algo. Talvez a sua família hoje padece na cachaçada, na prostituição, em tanta coisa, porque você está fugindo do propósito de Deus na sua vida. Eu quero lhe afrontar nesta noite e exortar, dizendo: volte ao caminho do Senhor. Talvez você está aqui na igreja dizendo: pastor, eu sou crente já, moço. Ó, eu sou firme na rocha. É mesmo? E por que tem fugido, se acovardado diante do propósito de Deus? Por isso eu quero dizer a você: não fuja mais. Volte antes que seja tarde. Você tem a oportunidade de voltar e fazer a obra dele. E aqueles que já partiram, esses não tem mais. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados. Feche seus olhos.